religiosa, ela tem estado em pauta, direta ou indiretamente, consciente ou inconsciente, na vida de cada um de nós. Então nós nos propomos a conversar alguma coisa sobre a existência de Deus. E a pergunta é exatamente esta: Deus existe? Todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com esta pergunta, uma questão que toca o que há de mais sensível na própria existência humana, que é o seu sentido e sua autonomia. Uma dúvida que coloca o homem diante de um problema sublime, para o qual até mesmo a negação exige profunda reflexão. Deus existe? E vejam que é interessante, ele diz que até mesmo a negação da existência de Deus merece reflexão. Ou seja, se nós queremos acreditar numa existência de Deus, nós precisamos refletir também sobre isso. Mas se nós negamos a existência de Deus, nós também precisamos refletir exatamente sobre tantas e tantas demonstrações de que há um ser superior. O Deus que nós chamamos em português, ou tantos outros nomes através do mundo e através da história. Todos os povos, por mais primitivos que sejam, tinham a sua divindade. Então, este assunto, este questionamento, ele é universal e perene, porque nós não temos provas como nós, homens, seres humanos, gostaríamos, porque Deus é tão transcendental, está tão acima de qualquer conjectura, pensamento ou demonstração, que nós apenas engatinhamos ainda, como estamos engatinhando na própria ciência. Se descobre tantas coisas maravilhosas. A evolução tecnológica é fantástica. A biologia, a química, a física. Cada vez mais se descobrem alguma coisa que jamais pensamento humano alcançou. E certamente no próximo decênio, no próximo milênio, tudo isso que hoje nós sabemos será realmente motivo até de graça, porque estamos com certeza a uma distância infinita do conhecimento absoluto, que é exatamente o conhecimento de Deus. Talvez os irmãos fiquem um pouco surpresos, né, com esta imagem, uma formiga. Mas depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se acharem a formiga pequenininha, nós mostramos o dinossauro, ou então aquela pequena flor que desabrocha no meio da rocha, ou aquela árvore maravilhosa que se tinge de vermelho durante a primavera. Nós podemos pegar o átomo, aquele elemento que só o microscópio eletrônico consegue chegar até ele, de tão pequeno, mas que é a base de todo o universo, o átomo. Então, se nós compararmos aquele tamanho tão diminuto, e nós vamos ver que na galáxia ele está presente em cada um dos elementos. Nós podemos entender Deus também como esta energia que se descobre a cada dia. Agora, ultimamente, a quântica, e é apenas uma delas. E nós vemos, quando vamos à praia, aqueles cataventos enormes, né, captando a energia dos ventos, a energia eólica, a energia hidráulica, a energia atômica, o raio-x que nós fazemos, todos eles baseados em energia, que o homem não produz.
O homem não produz, o homem não cria nada. Tudo que nós temos são apenas transformações das matérias pré-existentes que são colocadas à nossa disposição exatamente pela divindade. E até hoje, por mais que se estude, não, nós ficamos encantados quando nós pegamos apenas uma célula humana, animal ou vegetal, microscópica também, e ali dentro existe toda uma estrutura fantástica de respiração, de produção de energia. Ela está viva, ela está dinâmica, ela tem ribossomas, que são as mensagens que ela vai passar para a célula seguinte na sua divisão celular. Fantástico. E isso não existe ontem, não é do ano passado, do século passado, do milênio passado. Isso são milênios. Milênios. Até hoje o homem não faz nada parecido. Faz grandes coisas, sim, mas não faz uma célula. E eu projetei aquela formiguinha. Qual é a ciência? Quantos cientistas, quanta tecnologia para dar vida a uma formiga? E olha só a beleza que é a reprodução humana. Milhões de espermatozoides em busca de um óvulo e apenas um, ou raramente dois, ou excepcionalmente três, conseguem penetrar. Então, logo o espermatozoide penetra o óvulo, ele se fecha. Senão, teria uma explosão de seres criados ao mesmo tempo. Onde é que está essa sabedoria? Quem que deu? E os cromossomas, se unirmos os cromossomas do homem, de uma célula masculina e feminina, nós teríamos 48. Mas se juntarmos o espermatozoide e o óvulo, nós teríamos 96. Vamos, um homem com 96? Não. Por quê? Porque o óvulo vai ter a metade e o espermatozoide a metade. Como é que isso aconteceu? Muito bem. E nós, passando pelo universo inteiro, nós chegamos num planeta muito distante. Pedras e pedras, mas de repente acontece uma coisa interessante. Nós encontramos nesse planeta distante um canivete. Estranho. Alguém passou por ali. Toda aquela estrutura daquele planeta enorme de uma galáxia distante não produziria um canivete, nem uma lâmina. Alguém passou por ali, e essa pessoa que passou por ali era muito inteligente, se foi ele que fez, porque ele pegou o ferro e transformou em aço, ele transformou alguma coisa em plástico, ou seja, alguém passou por lá. Então, no universo, quem é que passou? Por isso, a gente se alonga conversando, porque as provas são tão evidentes, tão claras, né, nesse ser superior, que a gente pode chamar o nome que quiser. Mas São Tomás de Aquino, ele criou a teoria das 5 vias, tentando mostrar ou comprovar a existência de Deus. E o primeiro motor é uma dessa teoria. Tudo que se move precisa ser movido por alguém. Não explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros. Tomás de Aquino diz que este motor é Deus. Se a gente for para a praia, como eu disse, nós vemos aqueles cataventos girando e gerando energia, porque tem vento. Nós tivemos uma tempestade há poucos dias, torres de alta tensão caíram, houve um movimento causado por alguma coisa.
pelo vento. Então, se alguma coisa acontece, se movimenta, existe um elemento, um primeiro motor. Também a segunda via, ou teoria, diz que tudo que existe um dia não existiu e pode se extinguir. Mas se tudo é contingente, nada poderia existir. Para que algo exista, é preciso que alguma coisa anterior dê origem. Logo, há um ser que sempre existiu sem ter sido gerado por nada, um ser necessário, que é gerador de todos os seres. Então, para que algo exista, é preciso que alguma coisa anterior dê origem. Se tiver um canivete lá num planeta distante, alguma coisa anterior aconteceu. Primeira causa eficiente. Tudo que existe precisa ter sido criado. Não poderíamos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas. Senão, nós chegaríamos então a esta causa eficiente e ela seria esta causa Deus. Finalidade do ser. Todas as coisas na natureza obedecem a uma ordem e se orientam a um fim. Existe um ser que ordena todas as coisas e faz com que tudo chegue a seu fim. Esse ser é Deus. Ele orienta todas as coisas. Há uma outra imagem que diz que nós poderíamos pegar, desculpe aqui, assim, pegar todas as peças de um Boeing, colocar separadas, deixar num galpão e 1 bilhão de anos depois nós voltarmos e esperarmos que aquelas peças se ajeitassem e que aquele Boeing estivesse então pronto para voar. Se não houvesse um ser inteligente para montá-lo. Então, são demonstrações claras de que existe um ser onisciente, que tudo sabe, e onipotente, que tudo pode, e onipresente, que está realmente em todas as coisas, para que a origem fosse dada, para que tudo fosse criado. Graus de perfeição. Se uma coisa é mais ou menos quando comparada com outras, é preciso admitir que há um ser que contém em si todas as perfeições em seu máximo grau. E esse ser só pode ser Deus. Karl Rahner, teólogo católico, afirma que quem sinceramente busca a verdade entende que Deus é a melhor explicação para tudo que existe no mundo, seja em relação às coisas materiais, isto é, o que possui matéria, tais como os planetas, as estrelas e a vida de uma forma geral, como também aquilo que é imaterial, ou seja, coisas que existem sem conter matéria, isto é, que existem, mas não podemos ver ou tocar, mas que está aí e não podemos negar a sua existência, tais como valores, inteligência humana, amor, perdão e essência das coisas. Nós não vemos o raio-x, no entanto, ele existe a ponto de nós usarmos tão frequentemente. Nós não vemos radiações, a radiação solar, mas nós podemos sofrer as consequências. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 4, o assunto também é abordado de uma forma muito semelhante. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Se alguma coisa está voando, existe um vento para que isso aconteça. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Se não é obra do homem, precisa ser obra de alguém soberano. Para crer em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa.
Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada não pode fazer nada. Tem essa historiazinha interessante, né, que conta-se que um velho árabe analfabeto orava com todo o fervor, com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de uma grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou. Bem, a história diz o seguinte, em outras palavras, como é que tu acredita num Deus que tu nunca viu? E ele então fala, bem, como é que o senhor sabe que durante a noite passou por aqui uma manada de elefantes? Ou foi uma manada de camelos? Ou foi uma manada de cavalos? E ele disse, olha, simplesmente pelo rastro. E ele dizia, então, eu olhando os rastros deixados no universo, né, eu sei que existe um Deus. E nós vamos ver então essas obras magníficas feitas pelo homem, esses prédios maravilhosos, a ciência que nos mostra, né, as constelações, os astros, as estrelas. Nós vemos a energia, nós conhecemos Einstein com a sua mente brilhante, nós vemos este avião moderníssimo, potentíssimo, né? Fórmulas magníficas, computadores cada vez mais potentes, mas de repente a gente vê lá naquele cantinho uma formiga. E ela é maior do que tudo isso. Claro, não maior do que o nosso cientista, não maior do que a nossa mente, mas é maior do que todas essas conquistas materiais. Por quê? Ela tem vida. E o homem pode pegar toda a sua sabedoria, todas as suas fórmulas, computadores de último tipo, de última geração, ele não vai dar jamais vida a um inseto, a um animal, a uma planta e principalmente a um ser humano. O homem não cria nada. O homem só descobre, transforma e constrói somente aquilo que já existe. E Lavoisier, aquele famoso cientista, disse algo fantástico, que nada se cria e nada se perde dentro daquilo que já existe. Apenas tudo se transforma. A evolução da ciência não deve nos afastar de Deus de forma alguma. Mesmo que alguns cientistas tentem fazer isso, mesmo que filósofos contestem, mas a ciência não pode nos afastar de Deus por uma simples razão. Ao contrário, deve nos confirmar, como nós vimos naquele slide com tantas obras maravilhosas, confirmar essa onisciência, né? Esse conhecimento amplo, infinito de tudo, essa onipotência, o poder de criar, sim, e essa onipresença, Deus conosco, Deus no universo. Então, a ciência, quanto mais avança, mais mostra a grandeza do universo e da vida. E esses 5 sinais que Deus existe, que se nós quisermos analisar um pouquinho, nós vamos ver, um dos sinais é exatamente a matéria. Nós podemos fabricar o aço? Ah, claro. Com o quê? Com ferro. Com carbono. Quiser um pouquinho aço diferente, vamos botar molibdeno? Então nós não vamos criar o aço, nós vamos transformar, utilizar aquilo que nós temos na natureza e que tem uma origem. A vida
o amor. Eu posso ter um planeta insólito, uma rocha que até onde sabemos não tenha sentimento, ou quem sabe tenha, mas e por que o amor? Qual é a origem? Seria evolução espontânea de se criar o amor? Um sentimento tão profundo, tão nobre? Podemos botar junto com o amor os instintos fundamentais à sobrevivência da espécie? A evolução. Nós não somos pedra. Nós evoluímos. Nós crescemos em entendimento usando a inteligência. Um dom que também deve vir de algum lugar. E que lugar seria esse? A perfeição. Nós buscamos a perfeição, sim. Quem lembra do primeiro telefone, a manivela? Olha o que nós temos hoje. Quem lembra do primeiro computador, cuja memória era de uma formiga? E vejam a beleza que nós temos hoje, os prédios, a tecnologia dos carros. Então nós não estamos parados, alguma coisa nos estimula. Isso no lado material. No lado científico também nós queremos saber, nós temos sede de saber, de entender. Hoje a gente tem que fazer um cursinho até para usar o controle remoto, de tão sofisticado que é. São coisas boas, maravilhosas. Mas nós temos também algo fundamental e por isso estamos aqui, buscando entender a necessidade da nossa evolução espiritual, buscando a nossa perfeição espiritual. Nós estamos a caminho. Nós somos peregrinos. Mas nós queremos chegar. E por isso estamos aqui. E por isso nós lemos. E por isso nós pensamos. E por isso nós fazemos a nossa oração. Exatamente buscando essa estrutura fantástica, esse embasamento sólido, que é a crença num Deus. Não fosse assim, qual é a razão de viver? Qual é a razão de amar? Qual é a razão de ser solidário? Qual é a razão de proteger? Nós certamente nos satisfaríamos apenas em tirar vantagens, pura e simples. Doa a quem doer, desde que não doe nós. Mas não é assim. Nós até podemos, eventualmente, e tomara que muito eventualmente aconteça de querermos tirar vantagem. Que na verdade sabemos que não é vantagem nenhuma. Mas nós lá dentro temos sentimentos que vão nos dizer, que em psicologia poderia ser chamado de superego, que vão nos dizer assim: você está errado. Você está indo na contramão dos teus princípios fundamentais, que é viver e deixar viver, e quanto mais ainda promover a vida. Isso é autêntico, isso eu não estou inventando. Todos nós, com certeza, se olharmos para dentro de nós mesmos, vamos ver como nós nos sentimos bem em amar, em fazer o bem, em ser solidário, em estender a mão e dar o abraço, e dizer a palavra de conforto, de estímulo, de ânimo, de coragem. Não é assim? E de onde vem algo tão profundo? Das radiações? Das radiações. E de onde vêm as radiações? E nós podemos ir, e nós vamos chegar em um ser superior que tudo criou
e que nos dá então a sustentação para a nossa crença e para a nossa evolução e para a nossa busca da perfeição, que é o encontro com o Pai. Olhai os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, que não plantam e nem semeiam, mas Deus as alimenta e as veste. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé. Nós vemos aí então as belezas de uma família humana, outra não tão humana, mas nem por isso não tão carinhosa, a beleza de um beija-flor e a beleza das mãos que doam de coração. O ponto de Deus no cérebro. Alguns cientistas descobriram que temos um ponto Deus no cérebro, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para as nossas vidas. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É uma área ligada à experiência espiritual. Ela pode ser ativada pela oração, meditação e contemplação. Mas eu gostaria de deixar bem registrada essa frase. Se você não se convence, ninguém convence você. Então não é uma questão de convencimento. Não estamos aqui no sentido de ter uma plateia a qual nosso intento seria convencer. Pelo contrário, é nós vivenciarmos esta experiência, buscarmos através do pensamento encontrar um significado para o universo, para a vida, né, e para o amor. Por isso, lá em São Francisco de Paulo, naquele templo budista, eu encontrei essa frasezinha. Por isso, não pise nas formigas. Elas têm vida e elas também são filhas de Deus. Então, Deus, princípio, meio e fim. Assim foi, assim é e assim será. E que esse Deus Pai, Deus Amor, que nos deu como presente maior a vida, e junto com a vida, o dom de amar. Que saibamos amar. Amar a nós mesmos, pela nossa grandeza como filhos do Pai, mas amar aos nossos irmãos, a cada um deles. Deus não discrimina e nós não estamos autorizados a discriminar. Deus nos compreende e nos convida a compreendermos os nossos irmãos diferentes. Deus nos auxilia a cada manhã e a cada noite e nos ensina a estendermos a mão em auxílio àqueles irmãos que precisam de nós. Podemos não ser médiuns de uma casa espírita, mas podemos sim ser mediadores do amor do Pai. E que Ele esteja, como está, todos os instantes, em cada um de nós, em cada lar, em cada família, em cada pai, em cada mãe, em cada filho, em cada irmão, Deus ali presente, distribuindo e ampliando o nosso desejo de evoluir em busca da perfeição e da união universal com o Pai. E que assim seja.